Fala, elemento, beleza? Você já foi em um jantar com seu companheiro ou sua companheira e na hora de escolher um vinho, chega a carta de vinhos e está escrito vinhos tintos do velho mundo. E você, na dúvida, acaba pedindo ajuda pro garçom. No vídeo de hoje nós vamos falar dos principais vinhos clássicos, vinhos tintos do velho mundo, do velho continente, dos países da Europa. Nesse canal aqui a gente fala de cerveja, de carne, de vinho e também de queijo. Se você não me conhece, meu nome é Fernando Braga. E vamos logo para esse vídeo? Elemento, solta o rock! Países do velho mundo, do velho continente. São os países da Europa. Nós vamos falar basicamente da França, da Itália, da Espanha e de Portugal. E é importante falar aqui é que esses países são países de clima frio, ou seja, a uva vai ser uma uva um pouco menos concentrada de açúcar, ou seja, sabores frutados não serão encontrados nos vinhos. Porém, sabores mais de fazendas e sabores de especiarias é o que o vinho vai apresentar. 4 países e o primeiro país é a França. Na França, nós vamos ter duas regiões clássicas, Bordeaux de um lado e Borgonha do outro lado. Bordeaux, no sudoeste francês, e lá vocês vão encontrar a garrafa clássica bordalesa. Lá existem mais de 50 AOCs, ou seja, apelação de origem controlada. É como se fosse denominação de origem controlada. São regiões demarcadas e conhecidas na vitivinicultura. E mais de 10 mil chateaus, que é o nome genérico das vinícolas em Bordeaux. São chamadas genericamente de chateaus. Em Bordeaux, nós temos o famoso corte de uvas, mistura de uvas, blend, ou também chamado de assemblagem das uvas. Lá, eles misturam mais ou menos 6 diferentes uvas na composição dessa mistura para o vinho. Uvas essas: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec, Carmenet e também a uva Petit Verdot. Em Bordeaux, existe um rio chamado Gironde, que divide a cidade, margem esquerda de Gironde e margem direita do rio Gironde. Em cada margem ao redor desse rio, nós teremos regiões muito clássicas e muito importantes na produção dos vinhos tintos. Na margem esquerda, nós temos as regiões Médoc, Graves, Saint-Julien, Margaux e Pauillac. E na margem direita, nós teremos duas regiões clássicas, Pomerol e Saint-Émilion. A segunda região da França é a região da Borgonha, no sudeste francês. Lá existem mais de 100 AOCs, apelação de origem controlada, e as vinícolas em Borgonha são chamadas genericamente como domaines. A uva clássica de Borgonha é a Pinot Noir. Então lá eles fazem os vinhos varietais, ou seja, vinhos com somente uma uva. E a uva da vez, a uva estrela, é a Pinot Noir, uma uva mais transparente, mais clara, mais fraca, porém com uma elegância única. O segundo país é a Itália, e na Itália nós falaremos de 4 regiões diferentes. A primeira região, região da Toscana, região central da Itália. Nós encontraremos 3 diferentes grandes vinhos tintos. O primeiro vinho é o vinho Chianti, feito com a uva clássica italiana Sangiovese. O segundo vinho clássico e ícone da Itália é o Brunello di Montalcino. Na verdade, Brunello é a uva Sangiovese, porém uma variedade diferente, uma variedade mais grossa, mais potente e também mais gorda. E Montalcino é a cidade, por isso que Brunello di Montalcino. Genericamente na Itália, nós temos esses nomes de vinhos, o nome da uva e o nome da cidade onde é produzido o vinho. E o terceiro tipo de vinho é o Super Toscano. Na verdade, os italianos não gostam desse nome. Basicamente, o que eles fazem? Eles pegam a uva clássica da Toscana, Chianti, e misturam com outras uvas francesas, por exemplo, Merlot, Cabernet Sauvignon, para explorar diferentes uvas e ter um vinho diferente. Vinhos excelentes, mas os italianos não gostam muito desse nome. Aliás, deixa nos comentários, já tinha ouvido falar em vinho Super Toscano? A segunda região da Itália é a região do Piemonte, no norte da Itália. E lá nós vamos encontrar o famoso rei dos vinhos, o famoso Barolo, feito com a uva Nebbiolo. A terceira região é a região do Vêneto, próximo de Veneza, e lá nós encontramos o Amarone. O Amarone tem uma peculiaridade, ele é feito com 3 uvas, Molinara, Rondinella e Corvina.
Mas sabe o que eles fazem? Eles pacificam a uva, ou seja, eles deixam no sol para a uva secar, concentrar mais açúcar, não preciso nem falar, que fica um vinho muito mais potente, muito mais concentrado e também mais alcoólico, o grande famoso Amarone. E a quarta região é a região da Puglia, diferente, no sul da Itália, na região de Salento, mais especificamente na cidade de Manduria. Lá nós encontramos o Primitivo de Manduria. Lembrando, Primitivo é o nome da uva e Manduria a cidade. Na Itália, no sul da Itália, nessa região da Puglia, é um pouco diferente. Não é tanto um clima frio da Europa, mas sim um clima quente. Ou seja, a uva concentra muito mais o açúcar, não preciso dizer que fica um vinho mais concentrado, mais potente e também mais alcoólico, um pouco diferente do restante dos vinhos da Itália. Terceiro país, a Espanha. E na Espanha nós vamos encontrar a famosa e clássica uva Tempranillo. Tempranillo vem do espanhol temprano, que é cedo, ou seja, é uma uva que amadurece cedo. Nós encontraremos basicamente duas regiões na Espanha clássicas produtoras de vinhos tintos. A primeira região é a região de Rioja e a outra é Ribera del Duero. Eu falo aqui como se fosse uma região só, porque uma é do lado da outra, seguindo o Rio Douro. Então, vamos só lembrar, nós temos em Portugal, no norte de Portugal, o Rio Douro cruza Portugal, segue para a Espanha e na Espanha, no norte da Espanha, nós teremos essas duas regiões, Rioja e Ribera del Duero. E uma outra região na Espanha é a região do Priorato, lá perto da região da Catalunha, também famosa por seus vinhos clássicos tintos. E o quarto e último país que nós vamos falar aqui é Portugal. E Portugal nós vamos falar algumas regiões. A região mais clássica e mais importante é a região do Douro, ou seja, do Rio Douro. Nessa região nós encontramos sim grandes vinhos tintos e também os vinhos fortificados e doces, que aliás vai ser o tema para um próximo vídeo. Uvas que nós encontramos lá, Touriga Nacional, Tinta Cão, Tinta Roriz, que aliás é a Tempranillo na Espanha, assim como várias outras uvas tintas em Portugal. Ao sul dessa região do Douro nós encontramos duas outras regiões, Dão e Bairrada. E ao sul de Portugal nós encontramos uma outra região clássica produtora de grandes vinhos tintos, a região do Alentejo. Você gostou desse vídeo? Então sabe aquele elemento que gosta desse assunto e não conhece sobre esses grandes vinhos clássicos do velho continente? Compartilhe esse vídeo com ele. Por próximo vídeo nós vamos falar dos grandes vinhos, dos clássicos vinhos do Novo Mundo. Por exemplo, Argentina, Chile, Estados Unidos e Brasil. E aliás, para você não perder esse vídeo na hora que eu postar, se inscreva no canal. Obrigado, até a próxima e Elemento, solta o rock!